Bem-vindo ao podcast de número 12, Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Hoje está comigo o nosso irmão Elias, o homem do bigode mais ungido do Maracajá. Aleluia! Sabia que tu ia pegar no meu pé por causa do meu bigode. O cara que canta rap aí. E hoje nós vamos cantar um rap, hein, galera? Vai ser massa. Quem ficar aí até o final aí com certeza vai escutar nós cantando esse rap aí, massa. Vamos misturar as canções. Vamos misturar as músicas e vai ser top. Vai ser um podcast de edificação mesmo. Amém. Fala, Elias, um pouquinho pra galera aí. Aí, galera, estamos aqui com o Rafa, né, no podcast. Então o objetivo sempre é de alguma forma alcançar almas, né, e eu tô aqui para de alguma forma compartilhar também a experiência que eu tive com Deus, meu crescimento na igreja e tudo mais, para que de alguma forma eu alcance quem visualizar, né, e tudo mais. Pra quem não conhece o Elias ele é líder de jovens aqui da nossa região, da região 918, né, tem feito um trabalho aí abençoado, glória a Deus, tremendo aí pra glória de Deus, né, e também líder de jovens da igreja do Maracajá ali. A gente sempre tá vendo a movimentação da galera ali e tá fluindo, né, irmão? Mesmo, tenho tido uma experiência assim, extraordinária com Deus nessa nova fase da minha vida, da minha esposa, assim, em relação às coisas da igreja e tudo mais. Sabe, é sempre um desafio, né? Mas é um desafio que nos traz esperança. Quando a gente vê pessoas sendo salvas, de alguma forma liderando, é extraordinário, né? Trabalhar pro reino não tem preço. Não tem preço, né, Elias? Glória a Deus. Ô, irmão, e como é que foi o teu encontro com Jesus aí? Cara, é meio complexo porque é uma vida toda, né? Eu já tenho 10 anos de ministério, mas vou contar, tipo assim, posso usar... Não, mesmo ali, tipo assim, ó, quando Deus me chamou, digamos assim, né? Quando eu cresci ouvindo Racionais, sabe? Eu tive ali um encontro com um rap ali, tipo, eu tinha uns 10 anos de idade, o meu primo, ele me deu um CD do Racionais. E por incrível que pareça, a gente conseguiu um som lá e botar. Nossa, eu ficava ouvindo direto. Então aqui dali, ele querendo não construiu uma estrutura, né? Eu construí um Elias baseado naquilo que eu ouvia desde ali, crime, coisa nada. E eu tinha Deus como a natureza, não tinha Deus como algo vivo, algo como eu vejo hoje, sabe? Sei. E eu nunca me esqueço a gente sempre foi católico um tempo, né? E daí o católico ele tem o costume de alguma forma levar aquelas imagens, porque eles dizem que protege e tudo mais, né? E daí tinha uma família de crente, é o Marzeu e Eliane, são pastores. E eu nunca me esqueço que foi bem marcante pra mim assim, porque foi onde me despertou um desejo de realmente conhecer. Será que realmente Deus existe? E eu me lembro que o pai tinha um santinho na carteira, que ele dizia que protegia, e eu ganhei uma carteira. Só que eu não tinha o santinho. Só que eu associava crente com católico, tudo a mesma coisa. E daí eu pensei, e eu sabia que eles eram religiosos, digamos assim, pessoas de igreja, né? Eu vou lá pedir um santinho. Olha só o que eu fiz. Eu fui lá pedir uma imagem, um santinho pro pessoal que era crente. Isso há 15 anos atrás, ou até mais. Uns 20, tô com 30 agora, 15 anos mais ou menos. Eu acho que até mais. Até mais? Até mais, porque eu tinha ali uns 10 anos, uns 20 anos quase, cara. E eu me lembro que eu fui lá e falei pra ela assim, vocês não, eu era bem malandro nesse. Chega assim, então, daí, olha só o seguinte, ela está precisando de proteção, tá ligado? Falei bem pra ela, eu era bem malandrinha. E o negócio é o seguinte, e coisa arada, eu subi que vocês são pai, e daí eu precisava de uma imagem de um santo, pedi isso pro casal de crente, cara. Daí ela olhou pra mim, certo? Olhando já do trabalhar de Deus, ela disse assim, pra que tu quer uma imagem se tu pode ter o Deus verdadeiro? Cara, aquilo dali foi uma paulada em mim. Eu era um gurizinho, eu era uma criança, cara. Mas aquilo dali, sabe... É como se tivesse de alguma forma entrado aquela palavra no meu coração, rasgado toda aquela estrutura que eu construí ouvindo rap, criminalidade, sabe? Aquela palavra veio de encontro no meu coração, parece que guardou uma semente lá dentro. E ali passou o tempo, né? Passou o tempo, daí caí na loucurada, comecei a usar droga. Vida doida. Vida doida. Na época que eu fui até a 8ª série, cara, pra eu ter uma noção, eu estava na 8ª série, eu nunca tinha ficado de recuperação. 3º bimestre eu já tinha, bem dizer, passado, né? Bem ligado assim nas coisas de colégio. Daí quando eu passei pra de noite, comecei a conhecer a droga, festa. Nossa, daí aquilo ali começou a alimentar a minha carne, né? Nossa, me lancei, né? Igual aquela minha canção que diz, me lancei mesmo. E daí eu me lembro que eu comecei a perceber que o meu pai e a minha mãe eram um impedimento pra mim ir pro mundo, sabe? E foi onde, provavelmente Satanás já estava mais ou menos matutando que ele ia me perder com o tempo. Ele queria que eu rompesse o laço familiar. E quando eu comecei em festa, o que acontece? Tu é adolescente, tu conhece a festa, tu conhece bebida e prostituição, tu necessita daquele todo final de semana.
sabe? E daí como Não eu era quer mais parar, né? não, acabou. E daí como eu era uma criança, era um gurizão, eu tinha meus pais, né? E daí eles começaram a ser um impedimento pra mim. Começaram a me impedir de ir. E daí quando começaram a me impedir de ir, eu comecei a olhar e eles, pá, cara, eles estão me privando de algo que é bom, cara. E daí foi onde eu rompi o laço familiar. E quando eu rompi o laço familiar, que eu disse, pai, tu não é mais meu pai, mãe, não sou mais, sabe? Fizesse isso, irmão? Fiz. Rebelde mesmo? Sim, rebeldia total. Esse era o meu coração, esse era o Elias, né? Eu me lembro que eu fui numa festa, a gente cheirou cocaína a noite inteira. E daí, na tarde, isso eu tinha uns 12, 13 anos. A gente cheirou cocaína. Cara, que doideira. Não, era loucura mesmo. Isso que o Maracajá é tranquilo, né? Provavelmente se fosse uma cidade grande poderia ter morrido já e tudo mais, né? Eu vou ver coisa pior, né? E eu me lembro que a gente cheirou cocaína a noite inteira. Eu cheguei em casa, se eu não me engano, acho que 5 horas da manhã. A mãe nem tinha dormido ainda. Aí meu primo, nós tava tão louco que meu primo veio primeiro e tô lá e dormiu. Eu não tinha chegado ainda. Eles foram lá atrás do meu primo lá pra ver cadê o Elias. O Elias eu acho que mataram. Ele tava bem doidão também. Nós cheiramos a noite inteira, bebida e tudo. E daí eles foram loucos atrás de mim. E daí me encontraram. Tava chegando em casa às 5 da manhã. 5 da manhã, louco. Beleza, daí o pai já brigou comigo, já que tá enlouquecido e tudo mais, e daí beleza. Daí no dia seguinte, era o sábado à tarde, tinha uma festa comunitária, sabe aquelas festas de santo lá e tudo mais? E a gente fui lá. E daí a gente, na festa, olha só, a gente só ia pra incomodar, né? Só pra aí tinha um cabeludo lá, tinha um cabeludo lá na festa. E é meu amigo, até hoje ele é meu amigo. E ele é cabeludão assim, aí tava aí o meu tio assim, uma galera assim, e daqui a pouco meu tio começou a botar fogo no cabelo do cara, mano. Olha só, dentro do salão, a festa pegando aquela catingueira de queimado. Olha só que nível, e eu louco pra pegar o isqueiro. Não, e eu com o isqueiro pra louco pra botar também, né? Porque daí o cara tá na loucura. Aquele catingueira de queimado dentro do salão e o cara com uma tocha de cabelo pegando fogo aqui assim, ó. Nossa, a hora que o cara viu, fechou o pau, né? E a porradaria comigo. Eu sempre fui magrinho, não tinha condição de bater ninguém, né? Mas eu fazia o fustriga ali, eu fazia a confusão. Sério, cara? Nossa, era uma loucura. Olha só. Eu passei a noite inteira cheirando, louco, não dormi. Acho que eu acordei, acho que era meio-dia. De tarde eu sumo pra festa. E tava nós lá no meio da festa lá. Eu queimando o cabelo do cara, dei uma porradaria. Pô, deu uma porradaria, não tem noção. E o cara não era de briga, cara, mas os amigos dele eram e se fecharam o pau e soco daqui, soco de lá. Daqui a pouco segurança vieram. Pegaram meu tio pelo pescoço, sartou os dois olhos pra fora. Até hoje ele tá procurando os olhos, que o segurança apertou aqui, saiu pra fora. Jogou meu tio lá pra... o segurança era grande, cara. O segurança era grandão, cara. Olha só que loucura. Eu bem pequenininho, o segurança era... não passava naquela porta ali, velho. Daí fomos lá pra fora, aquela loucura. Daí aquela festa comunitária saiu todo mundo pra fora. Catingueira de queimado, cabelo com o cara com a torta de cabelo queimado. Daí, os caras, o cara foi aquele cara ali, o cara com uma fumaceira no cabelo. Bah, que loucura, cara. E a mulher dele no desespero, olha os cabelos. O cabelo do cara bonito, mais bonito, cara. Cabelo bem cuidado, cara. O cara acho que passou a vida inteira cuidando do cabelo, cara. Nossa, toquei fogo no cabelo do cara. Ai, tu lembra daqueles tênis que tinha, que eram os tênis grandão que a gente usava? Lembra? Aqueles, tipo uma bota assim ou não? Não, eram uns tênis gorduchos assim, eu não sei como é que fala. Você é de skatista? Mas eram uns tênis grandão, né? Eu era magrinho, usava... Olha só, eu era magrinho, usava tem que andar de perna aberta pra poder não encostar um no outro, tão grande. Lá embaixo. E meu tio tava usando o meu tênis, daí foi pra fora, a turma rodeou, todo mundo lá, aquela festa comunitária rodeou. Daí ficou o segurança assim, os outros segurança assim, o cara com o cabelo queimado, meu tio na frente, meu tio meio metido a brabo, né? Assim, não sei o que, se vocês quiserem. E se tacou no segurança, né? Uai, mas é louco. Mas é louco, bem louco, teu tio. Nossa, o segurança. Tio também é meio validado. Não, o segurança deu um soco nele. Um tênis ficou no lugar. E o outro voou pra cima. E ele voou assim. Pensa, na cagada, mano. O segurança deu um soco nele, o tênis ficou no lugarzinho, paradinho no lugar. Saiu do pé dele e o outro voou pra cima assim, ó. E ele, buf, caiu. Olha só que loucura. E tinha um segurança que tava com o cacetete assim, ó. E eu fui devagarzinho por trás dele pra dar um soco nele, né? E eu fui devagarzinho e ele não me viu. Eu cheguei correndo, pulei e dei um soco bem na orelha dele. Pô, na orelha dele. Mas nem fez nada, cara. Nem fez nada, era magrinho, né? Pai, ele virou o cacetete. E dele, eu só dei me abaixar. E dele, o cacete pegou no carro e amassou o carro. Eu me enfiei pra baixo me enfiei pra multidão ali. Urso provalecido. E vazei. Beleza. Isso era umas 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Daí...
Deu mais uma confusão zerada, o que eu fiz? Fui em casa e peguei uma adaga, eu tinha uma adaga. A gente era... Olha, pouco louco. Não, olha só. Não, meu era totalmente pirado, cara. Demonhadinho, né? Demonhado, né? Ali quem mandava ali era o Meu Deus. pai das trevas, né? Olha só. Isso pra mim tudo era alegria. E daí, beleza. Até então ali, daí o pai ficou... Eu fui em casa, pegar essa daga. Quando eu cheguei em casa, eu tava louco já tava louco já. Catinha de queimado no cabelo do cara tava em mim, né? Daí, beleza. Cheguei em casa, olha as provas. Eu já empurrei a mãe, já avancei na minha irmã e a mãe já ficava, porque eu disse que tá acontecendo, não sei o que. Eu disse, eu quero dinheiro, quero voltar pra festa. Daí não tinha dinheiro e eu peguei, fui lá no final da rua pra pegar dinheiro com meu tio, com meu primo, pra voltar pra festa. E eu com uma faca pra voltar pra festa, eu ia fazer um merdão aquele dia. Perdão da palavra. Não. Nem sei se pode falar isso. Tem que editar aí, verão. Pode, fala. Olha só. Daí, quando eu tava no final da rua, o pai tinha chegado em casa. Daí, quando o pai tinha chegado em casa, tudo aconteceu. Esse dia foi crucial, que eu tô contando isso porque esse dia foi crucial, onde eu rompi os laços familiares, sabe? Daí o pai chegou em casa e chegou lá a mãe chorando, a minha irmã já chorando, e o que deu? O Elias esteve aqui, me avançou e tá louco aí, pirado, foi pro final da rua. O pai tinha um Santana branco, daquele 4 portas. Sim. E eu tava lá, quando eu tava no final da rua, aquele Santana vinha, mas Santana vinha queimando pneu. E eu vi o pai, daí eu pensei, eu vou me bolear no soco com ele, olha só. Pensei, eu ia apanhar uma sopra. Daí, o pai freou o carro, parecia uma cena de filme. Ele freou o carro no final da rua e abriu a porta com o carro andando e veio com um facão na mão aqui. Ele teve que se afastar 3 metros pro facão sair dentro do carro, de grande facão. E disse, eu vou te matar, ele falou. Eu vou te matar. E eu disse assim, então tu vem então. E larguei em perna. E ele saiu atrás de mim, aqui ó. Atrás, e eu correndo, ele fumava naquela época e eu gritava, corre se tu me alcança. Paz, eu entrei numa roça de... olha só que loucura. Nossa, entrei numa roça de fumo, tinha fio elétrico. Meu Deus. Arranquei fio elétrico no peito, arame farpado e sumi dentro do mato. Quantos anos tu tinha? 12, 13 anos. 12, 13? Tinha quase 12, 12 a 15 anos eu tinha. Incomodava. Beleza, daí eu fiquei 3 dias sumido. 3 dias eu fiquei escondido do pai e da mãe. Daí no terceiro dia eu fui lá. Aquele dia, sabe, pra mim foi o que Satanás queria, sabe? Que eu queria, pra mim romper o laço familiar, eu tinha que falar, sabe, com meu pai. E não poderia ter feito isso, porque isso gerou um peso muito grande na minha vida. E daí no terceiro dia, o pai foi criado pelo meu nono, né, cara? Não tinha aquela estrutura de cuidado, de palavra de Deus, de princípios, de ensinamento. Então ele só ia refletir em mim o que ele foi ensinado. Só que eu não entendia isso. Pra mim o pai era mau e tava querendo me privar de viver deliberadamente no mundo. Era isso que eu pensava. E daí eu queria romper aquilo. E daí o pai me chamou pra conversar. Convido o Elias pra vir aqui, quer conversar com ele. Imagina a preocupação do pai, né, cara? Eu sou pai hoje, eu sei. Deus, e daí eu cheguei, olha só, quando eu cheguei, eu tava endemoniado, cara. Eu andava possesso, sabia? Imagina. Quando eu me converti, a primeira vez que fui na igreja, eu chorei no começo do... Seu pai saiu o capeta da orelha, dos pés, da cabeça, do cabelo. Até o capeta da fumaça do cabelo do cara saiu de mim naquele dia. Aí, olha só, e daí eu peguei e fui, quando eu entrei na porta, eu nunca me esqueço, cara, isso pra mim, eu entrei na porta assim e o pai não sabia como entrar numa conversa comigo. Sim. Ele falou assim, tá aí, vai correr de novo, brincando, pai, é uma forma de entrar numa conversa pra descontrair, se desculpar. Eu falei assim, eu não vou fugir, só vou te dar o desprezo de tu nunca mais olhar na minha cara, eu não sou mais teu filho. Olha. Quando eu falei isso pra ele, sério que falasse isso falei, teu pai? Foi a primeira vez que eu vi o pai chorar. Sabe? E ali eu percebi que o laço... Hoje eu entendo que ali o laço familiar... E daí eu fiquei, tipo... Quando eu rompi o laço familiar, eu fiquei exposto pro maligno. Ficou na mão do diabo, né? Fiquei totalmente na mão de Satanás. E ali começou... Tu é louco. Daí desses dois... Até os 16 anos, a minha vida foi uma loucura, cara. Uma loucura, droga. Cara, graças a Deus que eu morava num município como Maracajá, que era mais pacato, mais tranquilo. Se eu morasse em Criciúma, eu me enfiaria muito mais pesado. Sabe, esses 2 anos foi ano de destruição, cara, sabe? Foi um ano de... Daí o que acontece? Só pra contextualizar, pra ver como eu conheci Cristo, né? Esse era a minha estrutura que tinha dentro de mim. Esse era o Elias. Imagina. Daí esse Elias foi numa festa de santo também e encontrou a minha esposa, que era a Jéssica. Sim. A minha esposa veio de uma estrutura de uma família que o pai dela separou, teve depressão e tudo mais, e de uma família, o meu sogro show de bola, mas não tinha princípios bíblicos também, como a gente tinha. Então a minha esposa tinha uma mente totalmente destruída também. E olha só a minha estrutura. Daí encontra quem? Eu e ela na festa, e se gostemos e comecemos a namorar. Olha, 2 bombas.
Varão, olha só, cara, duas cabeças, olha como é que essas duas cabeças se encontram. E a gente começou a namorar e bem casamos, eu fui pra casa E dela. ela com 16 anos também. Ela tinha 16, 17 anos. 16 e eu tinha... nós tínhamos um ano de diferença, né? Uhum. A gente se conheceu e bem se juntamos. E quando nós se juntamos, Sei. e a gente viveu, imagina, né? Olha só como é que era a minha cabeça. Eu não tinha se convertido, eu era totalmente. E daí, agora eu tinha uma responsabilidade de ficar com ela, né? E a cabeça dela de uma pessoa depressiva e tudo mais, e pra baixo, e eu totalmente endemoniado. Eu já tinha dado uma segurada nas drogas e nas festas, por causa dela. Eu gostava dela e tudo mais. E daí a gente começou a viver junto. Quando a gente começou a viver junto, estourou a bomba. Deu 3, 4 meses, eu não aguentava mais. Se eu olhei pra daí. Nesse meio termo, o pai começou a ir pra igreja. E começou a evangelizar nós. Olha só, que loucura. Teu pai começou. Imagina. Daí deu uma bafafá e começou a ir atrás. Só que o pai se converteu na radical, né? Era pressão, né? Tipo, nós ia lá na casa dele e ele falava assim: vocês estão em pecado, é direto pro inferno, não tem nem escolha. Ele falava. Pesado. Daí aconteceu, quando começou a apertar o negócio, eu falei pra ela assim: acho que nós temos que ir pra igreja. Eu disse, não, beleza. Daí aí no meu sogro me pegou chorando, eu estava chorando assim, o que tá acontecendo? Ele morava junto com nós, ele separado. Eu disse, não, eu não sei. Ele naquela pequena sabedoria, ele falou, você tem que seguir alguma coisa, ele falou. Daí eu disse, realmente, tá na hora de ir pra igreja. Daí eu fui nessa igreja a primeira vez, liguei pro pai, o pai faceiro foi me buscar eu ia lá, Jéssica, entramos na igreja. O varão que tava cantando, cantava mal, cara. Quando eu entrei na igreja. O guri, pensa num guri que cantava ruim, cara. Tadinho, sério. Meu Deus, mas pensa naquele guri, quando ele abriu a boca pra cantar ruim, eu virei no choredo. Tinha um céu. Nossa, cara, foi uma experiência que eu tive com Deus assim que, sabe, começou a me chamar. Aí aconteceu, continuou, daí, beleza, chorei ali, depois é normal, a igreja, emoção, e pra mim Deus continua sendo a natureza, e tinha essa ideia na cabeça, né? Daí um dia, varão, pra encerrar, e onde começou mesmo a minha sede, a minha fome pelo verdadeiro Deus, a minha esposa estava com dor de ouvido. Mas dor de ouvido mesmo. Sei. E chorar. Nós morávamos no Rio de Janeiro. Cara, nós estava passando um perrengue, cara. Pensa. Se desse pra ir na farmácia não tinha como, porque a minha moto tava com o pneu furado. Sei. A minha moto não tinha gasolina. Tava chovendo. Eu não tinha dinheiro. Não tinha como nós ir pra me ajudar ela. Assim, amor, não tem como te ajudar. Não tenho dinheiro. Mesmo se tivesse dinheiro, não dava porque a moto tá sem gasolina. Mesmo se tivesse gasolina, não dava porque a moto tá com o pneu furado. Ferradão. Não, tava obesa. Não tinha comida, nada, cara. Passando tribulação, cara. Daí eu disse assim, mas tem uma coisa. Ela disse assim, fala. Eu disse assim, esses crentes aí que a gente foi na igreja, eles falam que quando a gente ora, Deus ele cura. O que tu acha? Falei pra ela. Daí ela disse assim, vamos tentar? Ela não choredo já, vamos tentar, beleza. Daí eu disse, mas como é que deve ser essa oração, né? Daí ela disse, deve ser uma conversa. E daí lá vai lá o malandrão conversar com Deus. Daí eu peguei na mão dela, né? Senhor Deus, então, tá ligado que nós tá aqui, tá ligado? Bom, eu e a novinha aqui, nós estamos chegando na tua presença, tá ligado? Bem malandro, cara. Não me esqueço, cara. Uma malandragem mesmo. Toca. Daí, conversa, foi sincero. Na sinceridade, né? Daí eu, beleza, e ficou legal a oração. Daí eu olhei pra ela assim, mas tu não tá. Eu já me exaltei, né? A primeira oração, eu olhei pra assim, mas tu não tá tendo fé? Sabe assim, e tu que não tá tendo? Eu disse, não, tu que não tá tendo. E quase briguemos quase separamos na primeira oração que fizemos juntos. Já deu fight. Sabe assim, para Elias, deixa de ser esse achão, vai orar e deu. E aí, olha só, beleza, tá beleza, vamos orar então. Continuei orando. Peguei na mão dela e ela chorando com dor de ouvido. Só pra tu entender, Brão, essa era a minha estrutura. Eu cresci assim, droga, loucura e... Fala aí, cara, o que Deus faz, hein? E agora tava eu e ela, só que nós não tínhamos mudado nada ainda, Brão. Olha só. E quando eu tava orando por ela, Senhor, eu falei uma coisa que hoje eu sei que trouxe um peso pra oração, embora na minha incredulidade, digamos assim, na minha... Enfim, eu falei assim, Deus, se tu existe, eu falei pra eles, se tu existe e quer nós na tua obra, como eles falam, quer nos usar e nos quer pra ti, cura o ouvido dela pra mim saber que tu é Deus. Quando eu falei assim, varão, ela foi curada. A mão dela apertou na minha perna e regalou os olhos. E ela falou pra mim assim, Elias, curou. Eu disse, não, continua orando que Deus vai curar. Ela, Elias, curou. Eu disse, não, eu sei que tu tá tendo fé. Eu não acreditei. Ela disse assim, Elias, curou, cara, não dói, deu um estralinho. E passou, eu não dói mais meu ouvido. Começou a chorar e eu... Cara, me deu um temor, cara. Olha aí. Me deu um temor. Pai mostrando a... Daí o que acontece? Mostrando a... Cara, ali começou tudo. Comecei a caçar Deus por tudo. Que bênção. Tá me entendendo?
acendeu uma fome, uma sede dentro de nós, sabe? Deus se mostrou, sabe? Uma fome, uma sede acendeu dentro de nós. Nós começamos a procurar o Senhor. Aleluia. Sabe? E uma das coisas que eu aprendi nessa fome, na sede que ela acendeu dentro de nós, que Deus ele se mostrou para duas pessoas desestruturadas, esmioladas, cara. Tá me entendendo? Deus se mostrou, cara, Deus se mostrou para nós ali. Aleluia. E nós começamos a procurar Ele. Sim. E daí nessa procura, nós ficamos um bom período e nós não encontramos mais aquele Deus que se mostrou para nós. E eu acho que tem alguma coisa errada. Eu comecei a perceber que a procura não era em igrejas, mas era... Sim, também, mas era dentro de nós. Dentro de cada um, né? Sabe, ele já estava ali. Só que o que nos ia mover era a santidade. E tinha um preço nessa procura. Tá me entendendo? É claro. Sabe, Deus se mostrou para nós e custou toda a nossa vida de pecado custou para nós continuar caçando Ele. E nós não se importamos de negociar uma vida de prostituição, de fornicação, nós não se importamos de negociar nada que fosse preciso para estar com Deus, porque nada se compara com a glória que foi revelada em nós. Deus é bom, né? Romanos 8, se não me engano, 8:28, que fala, nenhuma condenação para aqueles que estão Cristo Jesus. Não, é outro varão. Sabe que sempre me marcou muito? Nada pode se comparar com nenhum sofrimento do tempo presente poderá se comparar com a glória que há de ser revelada. Ou seja, para nós abandonar aquela vida de pecado era um sofrimento, mas não se comparava com aquilo que nós ia encontrar. Uau. Tá me entendendo? Aleluia. Aquele Deus que se mostrou, quando ele se mostrou para nós olhamos para nossa vida assim, nada se compara com um toque extraordinário. Assim, cara, o cara que criou tudo isso aqui, cara, o cara que criou o céu, a terra, algo extraordinário. Aleluia. Tá me entendendo? Esse cara se mostrou para nós. Então não existe preço. Tá me entendendo? Se o preço. Marcos 8 fala, né? Jesus fala assim: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Nada se compara a glória do Senhor. Existe um preço, Aleluia. Varão. Olha só, escuta o que eu vou te falar. Existe um preço para encontrar o Senhor. Sabe? Existe um preço para encontrar, e esse preço é a nossa própria vida, nossa carne, a morte. Só que assim, quando a gente entende quem nós estamos procurando, nós não se importamos o que estamos gastando. O reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro. Ele vende tudo que tem. Vende tudo para pegar. Só que todo mundo olha para aquele homem e vê se esse cara tá fazendo uma loucura, porque a pessoa não sabia que tinha um tesouro lá. Mas ele sabia. Quem sabe ele fez uma loucura em vender tudo que tinha. Quem sabe ele tinha muita coisa de valor. E o pessoal que o cara tá fazendo uma loucura porque ele tá vendendo tudo que tem para comprar um terreno. Mas só que o cara sabia que naquele terreno tinha um tesouro. Sabe? Os meus amigos olhavam pra mim: cara, tu tá abandonando essa vida, cara. Mas só que eles não sabiam o que eu tinha encontrado. Eles olhavam pra mim: cara, tu vai largar uma vida de prazer e de prostituição. Mas vocês não sabem o que eu encontrei. Vocês não sabem quem que tá me chamando. Sabe? Existe um ser, tá me entendendo? Existe alguém que tá me chamando. Esse cara curou minha esposa. É algo extraordinário, não é comum. E o que ele tá pedindo pra mim é santidade. E santidade custa a minha vida de pecado. E eu não vou me importar de largar. Tá me entendendo? Aleluia. E aí começou, varão. Aí começou. Daí nós encontramos uma igreja quadrangular, comecei a frequentar, e ele começou a lidar com os jovens, e Deus tem tratado nós, cara. Tem tratado muito, cara. Meu Deus. Cara, só de falar já me arrepio, cara. Tremendo, Elias. Cara, massa. Que forte, né? Testemunho, né, cara? A dificuldade maior que nós encontramos é de destruir aquela velha estrutura que tinha. Que eu construí com um bom tempo, sabe? Sim. Aquele velho homem. Só que aí que tá, varão. Quando tu entende que a morte do velho homem te leva pra um lugar extraordinário em Deus, tu não se importa, tu trava uma guerra. Cara, tu olha pra esse cara, o Elias antigo tá me atrapalhando, cara. Também o Elias antigo tá me privando de um lugar extraordinário, um lugar de santidade, um lugar de provisão onde eu tenho tudo. O filho, enquanto menor, na casa do pai, embora que é herdeiro de tudo, não passa de escravo. Ou seja, eu preciso crescer no reino de Deus, porque eu quero pegar a provisão, sabe? Enquanto eu não passar de uma criança, um menininho, eu não vou ter os aparatos do reino de Deus. Não tenho discernimento. Sabe, eu sou filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, todos os aparatos do reino, isso está proposto para mim também. Só que eu não posso pegar enquanto eu não for menor, sabe? Enquanto eu não tiver... Pedro fala... Pra mim deixar fazer as outras perguntas, senão eu vou... Não, fica à vontade. Eu vou passar horas e horas falando. Eu me sinto inspirado falando sobre isso. Pedro fala... Despojando depois de toda a maldade, se eu não me engano é 2 Pedro, dolo, inveja, porfias, a gente poderia acrescentar um monte de coisa, não acrescentar na palavra de Deus, mas caberia ali
pecado, todo tipo de pecado, despojando depois de toda a maldade, dolo, inveja, porfias, enfim, assim, depois que você tirar tudo isso, desejai ardentemente o leite como crianças recém-nascidas, o qual dá o crescimento. O que Pedro está falando? Está dando uma receita ali, varão. Tira primeiro a maldade, tira primeiro o dolo, a inveja, se limpa, sabe? Negocia isso, faz o brick, sabe? Faz esse brick, porque aí sim a palavra de Deus, quando ela entrar, vai trazer um resultado para crescimento, para salvação, sabe? E esse Pedro é um Pedro que negou Cristo 3 vezes, né? Ó, pensa bem, ele estava num culto com Jesus, né? E daí o que aconteceu lá? Senhor, ainda que eles vierem atrás de ti, eu darei a minha vida. E eu tenho certeza que Pedro não estava mentindo, ele estava movido pelo culto. Ele estava movido. Então aquilo ali que ele falou é verdade. Eu não vou te negar. Só que quando ele saiu da presença do Senhor, o que tinha dentro dele ainda? Medo. E quando o medo veio, roubou aquilo que ele falou para Cristo. Tá me entendendo? Ele escreve: pessoal, se vocês querem ter um crescimento para salvação, se vocês querem ter um crescimento, sabe, tire primeiro o dolo, a maldade, aquilo que rouba aquilo que você fala pro Senhor, sabe, aquilo que te priva. E daí foi onde eu entendi que pecados me privavam de, sabe, pecado e, sabe, todo tipo do velho homem, maldade, né? Maldade me privava de achar aquele Deus extraordinário que se mostrou num quarto para nós em 2 pessoas desmioladas. Ele se mostrou e depois se escondeu, esperando nós procurar ele, pra gente entender que o pecado não deixava nós encontrar. Quando a gente deu, o pecado que nos está nos privando, pecado, nós vamos ter que travar uma guerra. Você está me privando de algo que eu amo. É igual as pessoas, eu falei no culto passado para os jovens, as pessoas têm nós como alguém que odeia as pessoas, né, os pecadores, mas não. Nós não odiamos as pessoas, nós amamos, né? Nós amamos elas porque elas são alvo do id do Senhor. O que nós odiamos é o pecado. Nós odiamos o pecado porque o pecado é uma das coisas que nos afasta daquilo que nós mais deveríamos amar, que é o Senhor, sabe? Isso. E aí começou, varão. Aí então numa loucura. Uau. Tu tava falando ali da primeira oração, né, cara? Eu tava me lembrando também da minha primeira vez. Eu tinha 17 anos quando eu me converti. Quando eu dobrei meu joelho, cara, eu olhei pras paredes assim, nossa, eu não acredito que eu tô conversando com a parede. É um sentimento mais ou menos assim, né? Mas assim, eu sei que mas ao mesmo tempo eu tive uma paz, né? Tive uma paz assim, naquele momento ali, eu fiz uma oração, durou 30 segundos, talvez 40 segundos. Dobrei meu joelho, foi a primeira vez que eu dobrei meu joelho, assim, falei com Deus. Tremendo, né, cara? O cara nunca vai esquecer. Eu lembro que era só as paredes de madeira assim no meu quarto, assim. E depois, né, com o tempo, né, quantas horas eu parei chorando de bruço lá naquele chão da minha casa, né, cara? E meu pai e minha mãe na sala e eu lá num griteiro, chorando e apaixonado por Jesus, né? Horas e horas. E eu me lembro da primeira oração que não passou de 20 segundos, cara. Eu digo, nossa, eu tô falando com as paredes. Essas coisas desmistificam e tiram muita religião nossa, né? Não. Religiosidade... Porque será que Deus fala comigo? Olha a situação que nós era, cara. E Deus se fez presente num quarto e ainda curou minha esposa, cara. Deu um presente pra nós. A simplicidade da fé, né? Se ele apenas queimasse no meu coração, quem sabe já acenderia uma fome. Mas ele foi bom ainda mais pra curar ela, pra tipo, tô aqui. Agora vem me buscar, vem me procurar. Tô esperando vocês. Tá entendendo? Aleluia, né? É extraordinário, cara. A experiência, né? A experiência sobrenatural, né? Cara, só que demora pro cara entender as coisas, né? Tu foi batizado em qual igreja? Batizado nas águas? Na Quadrangular. Na Quadrangular dele. Eu fui batizado, eu falei em línguas a primeira vez que eu recebi o Espírito Santo em dom de em variedade de, não sei, dom de línguas. Na igreja Geração Livre. Olha. Nessa sequência aí. Onde é que é essa igreja? Eu fui batizado em línguas antes de ser batizado nas águas. Ela já é uma igreja que já saiu do Maraca. E a gente foi num culto lá. Assim, os cultos que eu ia, foi bem nessas loucuras de Deus falar comigo e nós começamos a ir pra igreja, daí o cara começa, vai aqui, vai lá. E daí a gente foi nessa igreja aí, o pastor apelou mas pra mim era uma loucura aquilo lá. E eu todo tímido, né? Eu sempre fui tímido, varão. Era loucão assim, mas com o pessoal assim eu era meio tímido. E o pastor, agora eu quero orar para o pessoal que quer se batizar do Espírito Santo, vai falar em línguas. Daí, no começo, toda igreja que o cara vai, o cara aceita Jesus, né? Não é? Tu não vem. Aceitou 10 vezes. Nossa. Tem que aceitar Jesus e a minha mulher. Aceitou 10 vezes. Não. Se for pra aceitar a vida, então no céu já não precisava nem viver mais. Daí, beleza.
Em seguida ele fez um apelo diferente. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? E eu levantei a mão e eu falei assim, mas eu acho que não é aceitar Jesus. Esse negócio aí é diferente, né? Esse negócio aí tá estranho. Mas eu vou. Peguei e fui lá pra frente, pá. E daí o cara ficou todo ressabiado assim, né? O cara cheio da malandragem, pá. Ressabiado, que esses caras aí, o pastor veio. Mas eu já tinha experiência com Deus. Ali eu tava caçando Deus, sabe? Ah, que doideira. Nós tava atrás de Deus ali. Eu e minha esposa, nós caçamos em um tempo. Eu e minha esposa caçamos Deus por um bom tempo. É igual o livro do Tom Tenney, né? Caçadores de Deus, né? Mais ou menos por aí. Já eu não li esse aí, não li. Nunca leu esse livro, rapaz, tu lembra de ver? A glória de Deus foi tão forte lá na igreja lá que chegou a rachar o púlpito. Preciso ler esse livro. Caçadores de Deus, o nome do livro. Falando, cara, nós caçamos Deus por um bom tempo. Nós ainda caçamos ele ainda, né? E daí nós estávamos nessa igreja aí. E... Tá, beleza, entrei, o pastor pediu, eu fui lá na frente, e ele botou a mão assim, sabe, gerou aquele queimor. Eu pensei, a mesma sensação que teve no quarto. Daí eu pensei ainda assim, alguém vai ser curado. Eu pensei, né? Pensei na minha leguística, assim. Daí o pastor, ora em línguas. Mas tá louco esse cara aí. Eu pensei, vai ser louco. Ora em línguas. Ele assim, fala santo, santo, deixa fluir, cara. E eu, santo, santo. Paz, queimou assim, cara. E eu fui meio que anestesiado. Não sei se fui meio anestesiado, se foi algo sobrenatural sobre a minha vida. Não sei, o prato eu fui curar de alguma coisa também. Não sei. E daí me subiu aquilo lá e daqui a pouco saiu. Cara, quando saiu aquilo dali, sabe quando tu entende uma coisa que tu não entendia do nada assim? Eu, entendi agora. Cara, e me animei, comecei a pular com a igreja, pular. O todo da igreja veio pra frente pular comigo, cara. Sabe, todo mundo começou a pular e começou a tocar o louvor, era um louvor tipo nosso, né? Um louvor mais para jovens, tipo nosso. Começou a tocar e pular. Quando eu caí em si, que eu parei de orar em línguas, eu caí em si, me deu uma vergonha, varão. Porque daí tava todo mundo olhando pra mim, cara. Deu uma vergonha, a minha mulher foi batizada no monte daí. Depois de um tempo. Nós fomos no monte, nós íamos de bicicleta pro monte e ela foi batizada lá. Rolou assim no chão. Oh, que benção, velho. E daí nós fomos batizados nas águas da quadrangular. Um batismo da região que tem, lá na chácara lá. Tipo, eu chorei um monte esse dia também. Bah. Foi bem esse, cara. Eu ainda tô rouco do encontro, cara. Acredita? O encontro foi top. Foi tremendo. Tô rouco do encontro ainda. Nossa, que benção, cara. Tá aí a parte do teu envolvimento com jovens ali, quando é que começou a liderar os jovens, assim, a tua parte de liderança, assim, quando é que tu começou a ver que tu tinha um chamado, assim, pra liderar? Tipo assim, ó, eu não sei se isso pode... Não sei se isso é correto falar, mas na minha concepção, tipo assim, desde pequeno eu sempre tive uma coisa de liderança, sabe? Tipo, nós ia fazer nós gostávamos de roubar bar, né? Nós inclusive tinha 8 anos, nós roubava... Já era o chefe da quadrilha. Eu que fazia maquinava tudo. Cara, uma vez nós roubamos... Acho que pode contar isso aí, depois do delete. Conta, eu vou deletar nada. Cara, nós era muito pobre, cara. E daí, tu lembra da época da mortandela, esse de mortandela, que era o top? Tu fazia um rancho. Tinha que vir um ergute e o extintor de mortandela. Que era o top, né? Tu lembra disso? Não sei se recém saiu, mas era... Cara, a mãe comprou a mortandela. Daí vinha a mortandela, um extintorzão desse tamanho assim, ó. Tirava do carro, parecia um extintor. Bom, né? É bom, até hoje, né? Mas naquela época, nossa, é mortandela. Então era o top de mortandela. Nós entramos num bar pra roubar, eu abri a janela e nós pulamos pra dentro. Do bar pra roubar. Roubar a mortandela. E daí nós roubamos 1 litro de 51 e um tolete de mortandela e um pacote de paçoca. E daí tinha uma pista de motocross ali atrás da nossa rua ali, a motocross do Cafama ali. Nós subimos pra trás da rampa lá e aqui, ó, cachaça, paçoca e mortandela. Paz. Pensa. E foi tudo eu que maquinei, tá? Ó, pessoal, nós vamos assim, não tipo um som de liderança, mas sempre fazia as artes, era eu que tava na frente. Tinha o dom de liderança, ele é um dom que não... Manipulável. Às vezes a pessoa nasce com isso, né? Sim. Então, nós íamos num negócio de venda, tipo um 99 que tinha lá, e daí antes de a gente, nunca me esqueço, a gente parou lá. Lembra do Walkman? A gente criou o Walkman, eu pensei que nós não tinha dinheiro. Assim, pessoal, hoje cada um vai ter um Walkman. Eu falei, nós vamos roubar um Walkman. Bah, depois eu tô com essas coisas, eu vou me... Cara, eu tinha 10 anos de idade, cara. 10 anos? 10, eu acho que até menos, cara. Não me lembro a idade. Esse é o teu passado, né, irmão? Não tem nada a ver, né? A gente foi nesse lugar. Eu falei assim, ó. Pessoal, olha só, daí era eu e meus primos. Foi eu que... Olha só, pra ter uma noção, a primeira vez que nós fumamos maconha foi eu que levei pra eles. Nossa. Tinha um cara vindo de uma discoteca, eu fui comprar X, salada, eu era gurizinho, e o cara passou por mim e disse, pá, cara, eu não quero mais isso daqui, ó.
pega isso aqui. Deu assim, maconha. Levei eu reuni a galera toda, a nossa turma, fumar pra pista fumar maconha. Olha só que loucura. E daí eu maquinava tudo, a gente foi roubar esse negócio de 1,99 e eu falei, pessoal, é o seguinte, vamos lá no 1,99, nós não podemos roubar enquanto não tiver ninguém cuidando de nós. Eu vou dar uma piscada e vocês enchem as cartas. Olha só que loucura, nós tudo gurizinho, cara. E hoje hoje nós vamos sair com o Walkman na mão, nós vamos estar as rádios a noite inteira. A gente usou o Walkman, lembra, né? Peguei e falei, daí a moça vinha e fala, nós entrávamos igual uns loucos já, né? Ele já vinha 3, 4 atrás de nós, né? Daí ficava só uma mocinha e só moça. Quanto é que era aquele negócio? Daí tinha umas pra tirar. Quanto é que era aquele negócio lá em cima? Quanto é que é? Daí parei que eu vou ver. Quando ela subia, eu piscava. Quando ela subia, que tava entretido, nós aqui, ó. Olha, cara, Opa, eu roubei um monte de faca uma vez, uma loucura. Olha, eu sempre maquinei, então eu sempre tive essa sensibilidade, sabe, em conversar, em... organizar. Não digo manipular, não digo manipular. Naquela época era manipulação, né? Mas agora não, né? sei. E daí quando começou... organizar, né, cara? Que tentar, né? Não, eu sempre gostava. Às vezes ficava conversando com eles e assim. E depois que na igreja foi um pouco precoce, eu digo, a minha liderança com os jovens. A gente começou, tinha 1 ano. Daí o pastor já confiou. O pastor foi um homem de fé, cara. O pastor Daniel. E ele... Te deu oportunidade. Ele me chamou na noite da pizza lá. Que dia de jovens. E quando eu cheguei, eu já peguei... Como eu disse assim, eu já peguei amizade com os jovens, né? Eu ia pra igreja, pá, quietão ali, bem demoniadão lá, pá. Mas já peguei amizade com os jovens. E daí já comecei a liderar os jovens. Antes de começar a ser líder. Tipo, já comecei a conversar e chamar aqui, chamar aí, abraçar um, abraçar outro. Do meu jeito, brincando de civil. Acho que tu me conhece, né? Claro. Aquelas minhas bobeiras, né? E daí o pastor me chamou, me levou lá na noite de pizza, a gente comeu pizza. Depois eu falei, pastor, se tu quiser ajudar ele, beleza. E ele nunca mais voltou. ele, beleza. E nessa beleza, ele, certo, foi pra oração, pro joelho e me deixou lá. O pastor é um homem de oração. E a minha liderança foi provavelmente regida em oração, a oração dele. Eu fiquei ali, ele confiou tudo ali em mim, eu fiquei liderando. E a minha esposa temos quase 12 anos de liderança lá. Que benção aí. 12 anos já. Bastante, cara. É difícil achar um jovem que fique bastante tempo, né? Nós somos apaixonados, Varão. Tipo assim, as nossas amizades, tudo. É tudo ali. Sei. Nós temos uma família ali, sabe? Eles estão casando agora, um casa com o outro. Importante, né? Cara, nós somos muito enraizados na igreja ali, muito mesmo. Isso é benção, né? Isso é importante, né, cara? Eu também liderei bastante jovens, né? A minha vida toda também. Antes de ser pastor, sempre fui líder. Foi mais de 10 anos, eu acho. Talvez bem mais. Sempre fui. Mas é bom, né? Não, é porque tu tem que servir a Deus, né? No caso, eu era novo, eu servia naquela área ali também, né? Com o tempo eu aprendi que, na verdade o cara tá ali pra servir, né? Então se tu tá ali, é porque Deus te colocou, tu tem alguma coisa a fazer ali, né? Servir a Deus, né? Com certeza. Eu até acredito que esses 10 anos foi um pouco exagerado por conta da minha imaturidade em relação a ouvir a voz do Espírito Santo. Poderia ser mesmo ter formado mais líderes. Tá me entendendo? E às vezes a nossa mentalidade, a gente pensa que não vai crescer, acaba não formando líderes. E eu acabei deixando o tempo só 10 anos, poderia ter formado líderes. Agora eu sou, no caso agora Deus me colocou como regional, né? O que eu entendo quando Deus me chamou? Hoje eu lidero a região, coordenadoria de jovens da região. Então tem algo em mim que eu preciso passar, é um tempo onde eu vou instruir alguma coisa. Seja 6 meses, seja 1 ano, seja 2, 3 anos, Sim. seja 10, eu preciso fazer aquilo que Deus me confiou para fazer. Sabe? E a gente fez um culto na Sanga da Toca, um regional de jovens, e Deus deixou muito claro para mim, Varão. Até então estavam algumas coisas obscuras em relação à liderança ali da região. Existe uma guerra que nós temos que travar contra o pecado. Isso é de praxe, todo mundo sabe, né? Sim. Mas tipo, não sei porquê, mas ficou tão marcado em mim aquele dia assim, Elias, eu te escolhi para tu clarear essa guerra. Tipo, pra liderança, tu precisa clarear, deixar mais claro para eles que nós temos uma guerra travada e nós precisamos destravar a nossa região para crescer, para alcançar mais jovens. Nossa região é boa demais, cara. É boa, né? Os líderes de jovens são show de bola, cara. O pessoal ali é uma família também, cara. Ali da região é muito boa, né, cara? E só crescer, né? Só crescer. Tá, Vara, e a parte do rap? Tu imagina só, Conta aí pra nós aí como é que foi. Eu desde criança ouvindo Racionais era de menos que eu ia gostar de rap. Eu gosto sempre de entender. Depois que o cara conhece a palavra de Deus... Aí aquela vez que o cara do Racionais se converteu ali, como é que era? E tinha, não sei, é uma mentira, né? Foi uma mentirada? Mentirada. Mas teve uma época que rolou um boato. O cara pregou em tudo quanto é igreja aí, né? Aqui não, né? Mas pra lá, né? Como é que é o nome dele?
É Gui, né, que ele fala, mas se não me engano, o Gui é um personagem do Racionais, né? Não é um integrante, né? É? Show, mas o bicho foi... Tava por cima e pra baixo dando testemunho. Pois é. Sei que Mas é coisa que tá muito longe de nós, sabe? Daí o cara vê o que vem pela internet, né? Aham. Daí não dá pra dizer se é verdade, se não. Mas pelo que o cara conhece, é verdade. Mas eu cresci ouvindo aquilo ali, né, cara? Eu tenho uma que eu gravei já, que eu já lancei. Uma canção que eu lancei, que é o Seja o Simples que Resplandece. Que fala um pouco da minha... É bem nas entrelinhas, mas fala um pouco da... Não sei se... Essa música que eu gravei, O Simples que Resplandece, eu até estava comentando contigo ali, né? Eu acho que vale a pena compartilhar isso. Um dia de manhã cedo, eu já tinha um refrão dela. Rei de justiça. Só tinha esse refrão. Sei. E um dia de manhã cedo eu acordei inspirado, varão. Com o começo na minha cabeça. E eu pensei, se eu ir trabalhar eu vou perder isso aqui, cara. Eu me agoniei em casa, 7 horas da manhã eu sentei na mesa. Hoje eu não vou trabalhar, hoje Deus estava me incomodando, sabe? Eu sentei na mesa, peguei o violão Pra compor. E eu fiquei das 7 da manhã, sem mentira nenhuma, por Deus, diante de Deus, farão. Das 7 da manhã, a gente fala com gíria, sem mentira nenhuma, né? É gíria, né? Tem que me libertar, cara. Só que falta que eu tô aqui mentindo pra ti, né? Que mentira que eu tô com essa... Tá com quem na ideia. Fiquei das 7 horas da manhã até quando deu 5 e pouquinho eu finalizei a última parte da música. Compus ela, o Espírito Santo me ministrou, já teve um avançado. Não, tá bem de boa ainda. Mas compus ela, sabe? Foi uma experiência muito top que eu tive com Deus, sabe? E o que eu acredito? Tipo, eu não fiz aquela canção ali pra ficar famoso e ganhar status, não. Foi uma experiência que eu tive com Deus. E eu sei que aquilo ali nasceu do coração de Deus. A letra, a canção nasceu no coração de Deus. E eu fui um instrumento para expor ela no mundo, na terra, na parte física. Sim. E eu vou ficar feliz se aquela música salvar uma vida. Pra mim tá show de bola. Já tem testemunho de pessoas que ouviram. Como é que as pessoas fazem pra encontrar a tua música? Se entrar pelo meu Instagram, tá o link lá, tem no Spotify. Seja o Simples que Resplandece. Tá em todas as plataformas. Aham. É importante depois a gente botar no rodapé do YouTube ali. Agora eu vou regravar ela. Regravar com mais algumas participações. Eu tenho mais 2 canções que eu fiz. Até uma nós vamos emendar na tua aí agora. Ale, vamos fazer uma palhinha então pra galera. Vamos tentar fazer alguma coisa. Essa outra canção que eu fiz, ela conta um pouco da minha história no começo. Sei. E na segunda parte, eu não sei se eu vou conseguir cantar o refrão, eu posso desafinar, mas posso tentar. Mas mas tu também tem uma, né? Não, eu também tenho uma que eu fiz também. Tu vai fazer a tua e depois nós vamos emendar. Eu fiz bem na pandemia, eu e a minha filha. Nós estávamos aqui, pai, vamos brincar e vamos... Eu estava fazendo um curso de masterização e mixagem e acabei compondo essa música na pandemia, bem na pandemia ali. E daí vamos, e Rafinha fizemos e saiu aquilo ali, né? Nós vamos cantar aí. Não, tu faz a tua, tá. Depois tu canta o teu refrão, depois do refrão dá uma seguradinha ali e eu entro com a outra. Daí tu emenda. Vamos lá, vamos ver que sai. Vai lá. Ao vivão, galera, aqui direto no Edificados da Rocha, porque a Rocha é Jesus. Aleluia! Então deixa de deixar o teu like aí, compartilhar, né? Se inscreve, irmão, nesse canal, ajuda nós a crescer aí. Nós queremos chegar a 1000 inscritos aí para poder alavancar mais ainda o canal, em nome de Jesus, para que esse canal possa alcançar mais gente, mais pessoas. Hoje com vocês, o ladrão de mortandela. Só pra cortar ali, né? Não, depois eu conto. Depois eu conto. Eu tenho umas 2 aí que é forte. Bora lá. A vida me levou por caminhos diferentes. Achava que era o certo, uma vida inteligente. Jamais queria o mal, mas o mal não me largou. Andei por todo lado, mas o que adiantou? Escravo do sistema, amordaçado pelo medo. Cuidado, meu amigo, isso é falta de respeito. Brincar de pé na bola e o jogo de botão. Correr de pé descalço, isso é coisa de doidão. Querem me dividir, querem me retalhar. Querem dizer pra mim onde eu devo andar. Na rua eu não ando, na escola eu não vou. Não saio de casa, muito menos no vovô. O bicho
bicho tá lá fora, o bicho vai pegar. Eu não posso ver, não posso tocar. Quem vai me socorrer, quem vai me ajudar, também não posso ver, só sei que está lá, em todos os lugares, em todos os momentos. Na eternidade não existe tempo, o tempo está próximo, o fim tá pra chegar. Vai pro siliconato, onde isso vai parar. Amantes de si mesmo, alimentados pelo ego, coçando o umbigo sob o falso teto. No final tudo vai acabar como uma neblina. O que vai adiantar ganhar a sua vida? Agora eu. Faz a voltinha aí. Um belo dia pra viver, não olho pra trás. Sei que existe um passado que não quero mais. Se algo está guardado pra me ensinar, conheço meus limites, sei a hora de parar. Refém dos meus desejos, fui algemado, levado ao fim do poço, precisando de um abraço. Sonhos destruídos, moleque atormentado, pessoas me julgando e o diabo do meu lado. Sem medo me lancei, Satanás me cegou em corrente do pecado, então me cercou. Sem amor em um ninho de cobra, rasgando minhas feridas, destruindo minha história. Ora, o amor me olhou com outra visão, arrancando minhas correntes, estendendo sua mão. Então o que posso te falar? Eu sei como é que é, eu estive nessa jaula. No vento irei só pra te encontrar, guiando na essência do perfume no ar. Sei que existe um lugar onde eu possa estar em ti. Sou um homem do futuro, não posso negar. Vou construindo no presente com a força que Deus dá sem parar. Vou caminhando, vou proclamando voo, que Deus ele é bom. Soberano nas batalhas, nunca perdeu. Ele é o Nazareno, filho de Deus. O estruta tá louco, irmão, aonde tá? Desconhecidos são chamados de família. Fala então o que aconteceu. Família de verdade foi o que você perdeu. Na madruga, na loucura, nas esquinas ou num bar, procurando um amor que eles tinham pra te dar. É só pensar, raciocinar, que a maldade que plantamos pode um dia nos roubar. Eu vejo vários moleques construindo destruição. O mundo que brilha, escuridão. Cegos perdidos em depressão. O presente é tua arma, atira meu irmão. E como o vento irei só pra te encontrar, guiando na essência do perfume no ar. Sei que existe um lugar onde eu possa estar em ti, Senhor. No final tudo vai acabar como uma neblina. O que vai adiantar ganhar a sua vida? Posso emendar outra também? Show de bola. Glória a Deus. Quer cantar mais uma? Não, acho que tá de boa. Não, dava pra emendar outra aí, eu acho. É, dá pra emendar mais uma ainda. É porque aquilo ali ficou meio devagar, né? A tua é um pouco mais rápida, né? Não, nada, eu ajeitei ali. Ficou legal? Eu ajeitei o top. Eu ajeitei, deu só uma... Pá, deu uma seguradinha do 90 pro 80 ali. Não, o achou. ali já deu certo. Ficou massa. É isso aí, galera. Isso aqui é edificado na rocha, porque a rocha é Jesus. Essa tarde abençoada aqui, nosso irmão Elias aqui, contando seu testemunho de vida. O cara que incomodou metade do Maracajá, ele incomodou. Certeza que ele incomodou lá. Coitado. Fez o agito, né? Pai e a mãe sofreram. Mas hoje ele tá incomodando, mas é o Satanás, tá incomodando o inferno, né? Hoje nós estamos saqueando o inferno e povoando o céu, né? Que nem o Fernandinho. Lá, então, cara, hoje não é mais a mente do mal, né? Agora não, cara, é a mente do céu, a cabeça de Jesus. Eu e minha esposa e minha esposa Jéssica, né? Nós temos 2 filhos, Pedro e Levi. Nós estamos vivendo coisas assim extraordinárias, sabe? Tipo assim, foi domingo agora, depois que a gente veio do encontro com Deus, eu poder ver meus 2 filhos assim na presença, chorando na presença de Deus, cara. Que pra mim não tem preço, cara. Não. É show de bola, vale a pena o cara investir a vida nos pés do Senhor. Cara, é
É outra coisa, né? Tu tem a oportunidade de criar os teus meninos, né? Na presença de Jesus, né? Não quebrar o ciclo, né? Sim, eu acredito que todo mundo, todas as pessoas, eu sei que isso não sei se o cara deseja, mas todas as pessoas elas deveriam conhecer a verdadeira essência de Cristo, sabe? Não aquele apenas Jesus que eu te falei, mas aquele Jesus que tu mesmo conheceu. Faz toda a diferença. Quer ver uma coisa? É isso aí. Eu tava no serviço, até contei isso o dia que eu ministrei na Sagrada Toca. E tinha um senhor lá. Eu tenho muito tempo, nós temos bastante tempo. Não, fica à vontade, Amém? Nossa, eu tenho uma hora ainda. Oxi. Eu tava no serviço e tinha um senhor lá. E eu peguei amizade com ele. Era um senhor, trabalhava lá na obra. Eu tava pintando ali, ele era servente lá. E eu sempre costumo pegar bastante amizade. Eu sou bem brincalhão. E comecei a conversar com ele, peguei bastante amizade, cara. E com ele. E assim, eu vou falar de Jesus pra esse cara. Quando eu falei, daí, cara, e Jesus? Que eu falei assim pra ele, ele mudou a face pra mim. Fechou? Não, ele olhou pra mim assim, não vai me dizer que tu é crente. É? Ele disse assim, sou e eu quero falar sobre Jesus e paz. Aí olha só o que ele falou. A minha mãe sempre disse, nos últimos dias, era pai contra filho e vagabundo virando crente. Ele falou pra mim. Pensa, Barão. Pensa no balde de água fria na minha pregação que tava guardado no coração pra falar pra ele. Já ia falar das promessas do reino, ele chutou o balde na primeira. Pá. Tem uma coisa, é quando tem umas barreiras, né? Tem outra coisa que o cara bota uma parede gigante na frente, né? Mas o que eu quero falar... Claro, ele quebra, né? Claro. Eu quase falei pra esse bar, é verdade, Barão. Eu quase abracei e chorei com ele. Vou ir pro teu lado. Me ganhasse, eu quase falei pra ele, me ganhasse. Balde de água gelada. Não, uma coisa é tu conversar com uma pessoa e 2 vezes já aconteceu isso comigo. Mas eu falo assim, mas nota uma coisa. Eu tô oferecendo pra ele algo bom, cara. Tá entendendo? Jesus. E o cara me criou uma barreira dessa já e... Cara, o cara não conversou mais comigo, cara. Eu tava ali fazendo alguma coisa nos corredores, ele passava de carrinho de mão, ele parava o carrinho de mão, olhava pra mim e se benzia. Ficava se benzendo. Sério, cara. E ele não conversou mais comigo. Eu assim, não, tem alguma coisa que Deus quer me ensinar, né? E não ficou um mês, tá? E eu levei, acho que uns 3 meses que eu fiquei naquele prédio lá, trabalhando, pra recuperar a amizade dele, cara. Sério? Sério, eu orei, jejuei pra aquele cara. Imagina, o cara me deu uma paulada, né? Nem falei que eu queria falar, cara. Não. Não deu nem pra entregar. Ele matou o profeta antes da profecia chegar. Não deu pra entregar a mensagem. Daí eu falei assim, mas tem alguma coisa. Porque eu tô oferecendo algo bom. Tá entendendo? Eu tô oferecendo Jesus pro cara. Tá me entendendo? Mas por que essa... Daí eu disse, não, eu preciso entender isso. Rapaz, uma vez eu fui evangelizar no hospital, cara. Aí eu cheguei lá, o cara, não, meu Deus, esse pedaço de pau aqui, ó. Ô, barbado. Esse aí era ignorante. Não, esse aí era do meu, né? Acontece, irmão. Mas acontece. Tu tava oferecendo algo bom. Quebra o cara, né? Quebra o cara. Tu não paraste pra pensar. Ah, desculpa. Quebra o cara. Não, o cara quando vai evangelizar, o cara leva o... Mas o que me intrigou, Varão, pastor, é que tu tá oferecendo algo bom. Mas por que alguém não recebe algo bom? Isso me intrigou durante 3 meses, cara. 3 meses eu fiquei intrigado. Pô, eu ofereci Jesus pro cara. Tá me entendendo? Não foi tipo assim... Daí, Varão, conhece o diabo? O diabo são... Eu também não ofereci o diabo. Se for uma coisa ruim, tudo bem. Mas eu falei sobre Jesus, cara. E o cara deu sim. E Deus Espírito falou comigo. Eu quero que tu entenda o porquê que ele não me quis. Daí eu disse, tem coisa errada aí, né? E eu peguei e fui. Um dia eu cheguei nele e disse, olha só, eu sei que tu não gostou mais de mim depois daquele culto abençoado que tivemos lá. Mas posso te perguntar uma coisa? Tu não precisa nem conversar comigo. Mas me explica por que essa raiva gigante das pessoas que falam sobre Jesus. Eu falei pra ele. Ele me assim... Eu não ia te falar, cara, mas já que tu demorou 3 meses e tá me incomodando, eu vou te falar. Eu incomodei ele, Barão. Aí ele me assim, ó, a minha esposa é crente. Olha só. Ué. Daí... E ela tem um tal de circo de oração. E enche de irmã lá em casa. E eu sou um cara que sou apaixonado por queijo. Eu investo meu dinheiro muito em queijo. O pastor Gerves, podia encontrar ele, né? Vende queijo, né? Ah, agora tá... Deu assim, e elas comem tudo os meus queijos.
Eu tenho raiva de crente. Nunca vi gente pra comer queijo. Eles acabam com meus queijos. Aquelas irmãs, elas vão lá e orar e elas comem. Elas ficam à tarde comendo queijo, café, e margarina e leite. Elas comem tudo. Até a mesa tá mordida. Que faltou comida, eles comem a mesa. E ele tinha uma raiva. Uma raiva, mano. E daí, na hora ali, eu quis rir, tá ligado? Mas o Espírito Santo falou comigo, meu coração, eu vou te ensinar algo aí. Daí eu assim, e eu fiquei E eu fiquei naquela ali de saber, pô, mas por que eu fiquei querendo entender, sabe? Mas por que, cara, o cara não quer receber? Daí eu entendi uma coisa, varão. Que ele tinha um Jesus criado. Tá me entendendo? Sim. Ele já conhecia o Jesus, mas o Jesus que ele conhecia imaginário. Era um Jesus comedor de queijo. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tá me entendendo, varão? Porque quem exalava Jesus pra ele eram as irmãs do ciclo de oração que comiam queijo, não tinha maldade nisso. Mas a forma dele ver Jesus era um Jesus comedor de queijo. Tá me entendendo? Então quando tu ia oferecer pra ele. Olha só, quando eu fui oferecer pra ele o Jesus que salva, cura, liberta e é extraordinário. Quando eu fui oferecer, o que tinha lá? Ele já conhecia o Jesus, mas era um Jesus comedor de queijo. Um Jesus mau, tá me entendendo? Quando eu falo que... Mas é engraçado, mas é engraçado, né? Quando eu falo que as pessoas deveriam conhecer... Quando eu falo que as pessoas deveriam conhecer a verdadeira essência de Jesus, o verdadeiro Jesus é sobre isso. Sabe, nós conhecemos, nós sabemos, ouvimos falar sobre Jesus, sabe, até pregamos sobre Jesus, mas nada se compara com a experiência com Ele. Tipo, tá me entendendo? Se o caminho até Deus é santidade e é negar o pecado, então é uma guerra. Tá me entendendo? Quer ver uma coisa, Varão? Tem isso aqui, né? Ó, isso aqui. Quer trocar isso aqui na tua casa? Não, né? Não faz porque sentido. O valor não faz sentido. Mas se eu falar pra ti que isso aqui, quem tocou foi um cantor muito famoso. Isso aqui vale R$1 bilhão, esse capotraste. A informação mudou a tua opinião? Tu trocaria? Verdadeiramente. Não, se valesse realmente, né? Não, sim, vale realmente. Vamos supor que isso aí realmente vale R$1 bilhão. No caso, trocaria, lógico, né? E daí se os teus vizinhos não soubessem disso? Eu te vi trocando a tua casa por isso. De pirar, né? De pirar. Mas só que tu sabe que tu tá negociando, tu tá fazendo um brick, né? Por algo de muito valor. Quando eu falo que as pessoas devem conhecer a essência verdadeira de Cristo, é isso. Porque quando tu conhece, jamais aquele senhor vai negociar a vida de pecado deles por um Jesus comedor de queijo. Mas se ele conhecer a verdadeira essência de Cristo e o valor dele, quem ele simboliza e quem ele é para nós, aquele senhor nunca vai precisar se importar em largar uma vida que parece tão preciosa. Se o mundo conhecesse a essência de Cristo, não vai dar pra mim fazer o... Bora, não corta a minha pregação, Moral. Não corta a minha pregação, Messi. Poderia ter melhor botar Jesus. No queijo. No caso dele era um Jesus comedor de queijo. Nossa. Sou, cara, o servente ganha pouco, né? Um queijo acho que é um 40 conto. Um queijo por semana dá R$200. Jesus comendo. Não consegui falar de ninguém, cara. Agora, o que eu tô falando pra ti é que ninguém se anima. Ninguém vai se animar. Eles me perdoam, cara. Não tem problema. Lembrando dessa história, eu vou começar nada, cara. Ó, eu vou trocar o Jesus comedor de queijo, tá, Barão? Não. Vou trocar, senão a gente não vai querer conseguir passar a mensagem. Assim, ó, ninguém vai se importar. Ninguém vai querer largar uma vida de pecado pra viver num Jesus que não tem sentido nenhum. Tá me entendendo? Um comedor de queijo, Barão. Tá me entendendo? Não vai se importar. Mas quando, tipo assim, aquele senhor nunca vai querer trocar a vida. A pessoa fala assim, tu tem que largar o pecado. Isso pra quê? Pra viver com Jesus? Tipo, pra mim que não é, tá me entendendo? Mas quando ele... Ô, Barão. Eu vou embora, Barão. É só dizer pra ele que o céu vai ter ruim de queijo. O Senhor vai te restituir todos os queijos do céu. O céu vai ter ruim de queijo que ele vai te dentro dele. Boa ideia, vai coabitar com o que ele gosta, né?
É só dizer pra ele que não, você vai ter rua de queijo. Uau, eu não tive sucesso nesse cara aí, velho. Não, esse daí eu não tive sucesso. Cara, esse dia tá sendo pelo menos mais engraçado, velho. Esse daí eu não tive sucesso. Mas o que o Espírito Santo me ensinou, né, em toda essa loucura aí, que eu ri muito com isso aí, cara. Eu ri sozinho um tempão com isso aí. O que o Espírito Santo me ensinou é que as pessoas em si, elas não vão negociar a vida delas que parece boa se elas não encontrar algo melhor. É o brick da vida. Eu tô escrevendo um livro sobre isso, sabia? Oh, legal. O brick da vida. Tu não vai negociar a tua vida de pecado, a tua vida de prazeres, enquanto tu não encontrar algo melhor. Sim. Tá me entendendo? Aquele dia que eu tive um encontro com o Senhor, no quarto que ele curou, ele se mostrou algo muito melhor do que eu tinha, então vale a pena trocar. Quando tu vê isso aqui, ó, a princípio não tem valor nenhum, tá me entendendo? Mas quando tu percebe que isso aqui é muito valoroso, tu não vai se importar de abrir mão daquilo que parece que tem valor. Ah, minha casa tem valor, mas nada... Falou no começo ali, né, cara? Isso, os sofrimentos não se compararão com... Não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Cara, isso é bíblico. A parábola do reino ali, né? E do reino também. O cara que vende tudo e compra aquele terreno. Mas se tu pegar esse versículo aqui e aplicar no livro de Tiago, tu percebe que o povo de Tiago ali, que Tiago tá escrevendo a carta, é um povo que abandonou tudo. Que tá, ó, as 12 tribos que estão na dispersão, ou seja, os caras estão dispersos, saíram tudo, abandonaram tudo, só pra não deixar de, só para não perder, só para não negar aquilo que eles acreditam, tá entendendo? Eles foram capazes de abandonar tudo aquilo que eles tinham em algum lugar para não perder aquilo que eles acreditavam. Eles fizeram um brick da vida, tá me entendendo? Por quê? Porque esses caras sabiam de alguma coisa. O Paulo falou, cara, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse cara sabia de alguma coisa que a gente não sabia, tá me entendendo? O cara abandonou tudo, cara, largou tudo. O cara tinha status. Ele era hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, da tribo de Judá, se eu não me engano. O cara tinha uma estrutura. O cara tinha uma estrutura na sociedade incrível, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha uma estrutura extraordinária. Ele disse assim, ó, tudo, né? eu considero isso, ou seja, ele encontrou alguma coisa de muito valor. Tá me entendendo? Ele encontrou alguma coisa de muito valor. Mas eu tenho certeza, Verão, que ele não ia trocar tudo isso pelo Jesus comedor de queijo. Não. Tá me entendendo? Não. Tá entendendo? Então, eu acredito que as pessoas, elas devem em si encontrar o verdadeiro Jesus, a sua essência, e ter uma experiência, não se basear pelo que os outros pregam, sim, mas pelo aquilo que você ouviu dele, sabe? Uma experiência com o Espírito Santo. Isso vai fazer total diferença pra tua guerra. Tu já colheu esse fumo? Não, nunca colhi. Também nunca colhi, mas é difícil. É com um soro, né? Hã? Parece que é com um tubo de lata que eles usam também, né? Vocês vão colhendo lá, né? Mas tem uma que eles fazem um sorinho assim, também acho que vai cortando. Não sei. Tem umas técnicas, né? Mas sim, é um serviço que, digamos assim, que é horrível de fazer. É ruim, é. Mas se você pensar bem, o cara te oferecer R$1 milhão por mês pra te colher fumo de segunda a segunda durante um ano, cara, quase todo mundo ia, por causa que tu estaria motivado por aquilo que tu ia receber. Agora Jesus chega assim pra ti, cara, eu preciso que tu largue o pecado. A Bíblia fala, larga o pecado, vença o pecado. Mas qual é a motivação que tem por trás disso? Tu precisa ser motivado a largar o pecado. Agora, quando tu encontra a essência de Cristo, que ele aparece pra ti, tu é motivado. Quando tu acha o reino, né? Daí, sabe, o que acontece? Quando eu e minha esposa se encontramos com Deus, a gente começou a procurar Ele, a gente não estava encontrando mais. E a gente começou a perceber que o pecado estava nos privando de encontrar Ele. Mas nós estávamos motivados, tá, beleza, isso aqui, ó, a gente estava em fornicação, nunca estava casado. Daí fomos ensinados que tem. Beleza, vamos lá. Casemos, vamos acertar. Acertemos tudo pra quê? Porque nós estávamos motivados. Não interessava o preço, Varão. E não importa o preço. Amém. E por aí vai. Quando a pessoa entende o evangelho, né, as coisas ficam leves. Tem paz. Igual, eu gosto de comparar isso com o Ezequiel 37, que o anjo vai lá, mede 1000 côvados da água nos artelhos. Enquanto a água está no artelho, tu se mexe tranquilamente, vai pra onde tu quiser, né? Tem total liberdade para fazer o que tu quiser. Depois ele mede mais 1000 águas pelos joelhos. Fica um pouquinho mais pesado, mas tu ainda consegue se movimentar. Depois ele mede mais 1000 água pelos lombos, né? Tu ainda consegue se mexer. Mas quando chega um determinado ponto, que as águas profundas, ele mede mais 1000 e já a correnteza que leva. Não se domina mais. Não consegue mais. Aí é que tá, né? Quando tu tá no rio, a glória de Deus, a presença de Deus, ela é tão leve que é como o rio que te conduz, né? Tudo que tu tem que fazer é boiar só. Mas é que tem, Varão. E daí tu vai ficar relaxadinho, porque a presença de Deus vai te conduzir, entendeu? Mas pensa bem, não existe um preço do. Não tem mais aquela tensão, né? Não, tá ali, tá. Porque daí o preço se torna leve. Tá dependente dele. É. Mas aí que tá.
das águas rasas às águas profundas tem um preço pra Não, tem um processo. Me babei tudo aqui, Varão. Me babei tudo aqui. Não dá nada. Tem um processo. E esse processo, ele custa a nossa vida, esse cara. Esse processo é o esforço, né? Tá me entendendo? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É que muitas vezes o pessoal... Porque o religioso, o que acontece, né? O religioso, ele sempre vai ser um fardo. Entendeu? Isso. Ele não está disposto a negar a si mesmo no tempo. Porque tu, quando tu se deparasse com Cristo, no teu coração, tu já... Não, eu troco tudo. Tu é igual o cara que encontrou o tesouro. Isso. Não interessa o que eu tenho. Eu troco tudo para ter esse tesouro, né? Porque tu realmente encontrou Jesus na essência de quem era Jesus de verdade, né? Entendeu? E é assim com todo mundo, né? Que encontra Cristo de verdade, ele está disposto a... Abandonar tudo. A abandonar tudo, a negar tudo por ele, né? Porque daí tu veja, não... Tu olha os caras lá que foram usados por Deus. Moisés tinha tudo lá na casa do faraó, cara. Sim. Ele abriu mão de tudo, cara. Ele era herdeiro, né? Pois é, ele abriu mão de tudo, cara. Tá me entendendo? Então tem alguma coisa que esses caras viram que às vezes nós não vemos, tá me entendendo? Paulo largou tudo. Tá me entendendo? Viveu uma vida... José foi vendido pros seus irmãos, foi lá sofrer um monte. Não tem uma vida de cristã sem renúncia, né? Não existe. Não existe. A fé cristã é uma fé de renúncia, né? Isso não é fácil, velho. Claro que não é. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque tu tem que renunciar. E daí quando tu renuncia... Mas quando tu renuncia, que tu chega num ambiente de santidade, daí tudo é fácil. Então, nas águas em palavras, né? Não em tudo, digamos assim, mas daí tu tem a voz dele mais clara pra ti. Tu tá um passo à frente também. Descansar em Deus, né? Aprende a descansar em Deus, né? Tu vai amadurecendo a tua fé, tu vai encontrando o ápice da fé, cara. As tribulações, os problemas, essas coisas não te abalam mais. Entendeu? Tu não é mais um menino que vai ser levado vai ser conduzida pela circunstância. Porque acontece muitas vezes no novo convertido, ele é muito levado pela circunstância, entendeu? Deu uma coisa errada, agora essa semana eu não vou mais orar, não vou mais na igreja, não vou mais... Desiste, entendeu? Pessoas que levam a desistência, entendeu? Não entendeu ainda o reino de Deus, né? Que é um casamento para sempre, né? Que é infinito, que é eterno, né? Nada se compara. Nada se compara, né, cara? Que não é pra essa vida, né? Que é muito mais além do que isso, né? Que é pra toda a eternidade. Né? Quem escreve isso, Paulo, né? Fala, os sofrimentos, embora que é sofrido abandonar tudo isso, é sofrido vencer o pecado, é sofrido porque o cara abandona coisa que o cara gosta. Mas eu penso particularmente, posso estar cometendo erro, mas eu penso que a glória que há de ser revelada não é algo no vindouro lá na frente, na eternidade. É algo agora. É algo pra agora. O pecado é gostoso. Sim. Se o pecado fosse ruim, a gente não fazia. Não. A gente faz até hoje. Peque direto. A gente peca toda hora, então o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia. É igual dar uma martelada no dedo. Não, ninguém faz. É igual tu gosta, tu não gosta porque dói, né? Então enquanto o pecado não doer, cara, a gente só larga ele quando começa a doer na gente. Entendeu? Quando a gente começa a ter entendimento que, opa, isso aí não é bom. Isso aí tá machucando eu, tá ferindo o Espírito Santo, tá... E quando tu bota quando tu aumenta o nível da tua régua, entendeu? Da tua medida, né? Tu vai começando a subir o nível, tu vai aumentando, entendeu? A tua conduta diante de Deus, a tua consciência vai ficando mais parecida com Jesus, né? Quando o apóstolo vai falar em Coríntios, né? Nós temos a mente de Cristo. Entendeu? Olha, a mente de Cristo, se for igual a minha, às vezes o cara pensa tanta besteira. Pois é. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não, nós temos a mente de Cristo. É porque ele já está dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, né? Então a gente consegue enxergar claramente aquela voz, né? A gente consegue escutar a voz, a nossa consciência, Deus vem e te mostra o caminho certo. Enquanto tu erra, vem aquela sineta, né? Aquele sinal que aparece na hora, né? Eu me lembro que eu fui morar na praia, cara. Eu sempre uso essa comparação, porque quando eu fui morar na praia, morei 8 anos na praia. E no primeiro ano eu ia dormir, cara, o barulho do mar parecia que tava dentro de casa. E minha casa era na beira da praia, beira do mar. Só que foi passando os anos, cara, e o cara vai se acostumando tanto com o barulho do mar que chega uma hora que eu não escutava mais. É normal. Eu não escutava mais o barulho do mar. Entendeu? E daí um dia Deus me ministrou no meu coração que às vezes Deus tava com igual barulho do mar pra mim.
Eu tava tão acostumado com a religião, tão acostumado com a vida religiosa, de igreja, indo, cantando e pregando, que eu não escutava mais o barulho do mar, entendeu? Que era a voz dele. Né? Porque muitas vezes tu entra numa rotina, né, religiosa e tal, só que tu tá tão acostumado com aquilo que tu acaba não prestando mais atenção, entendeu? Naquele som, né? Naquele barulho A voz dele. Da voz, da direção, né? Às vezes parece difícil, mas não é difícil, velho. Quando existe uma motivação ali, o cara caça ele dia e noite, cara. Caçadores de Deus, lê esse livro, hein? Eu vou ler. É massa. Vai se apaixonar. Esse livro é muito massa. Glória a Deus. E a tua esposa lá? Pegando junto contigo, né, Mini? A minha esposa é guerreira, cara. É minha sabiá. Tem um vô dela, nós ganhamos o vô dela pra Jesus, né? É uma história linda, cara. É uma história de conversão, assim. Ele não teve frequência, assim, na igreja. Mas foi uma das almas que, tipo assim, que Deus me usou pra ganhar, assim, pra Cristo, assim, que me comove, cara, sabe? E sempre quando eu falo nela, eu falo da Sabiá, porque Sabiá era o nome que ele chamava ela. Ô, minha Sabiá, tu chegasse aqui. Ele era o senhor de idade. Ele tinha 11 filhos. E eu sempre gostei de caçar, velho. Quantos? 11 ou 12 filhos. Quase Jacó, né? 12 que Israel, quase, né? Jacó quase passou vergonha. Futebol de campo já dava. Já dava. Não, se fosse tudo homem, também vai, né? E eu sempre gostei de caçar. E ele tinha terra lá, né? Eu tinha os cachorros de caça, tudo. E daí comecei a namorar com ela ali. E foi bem nessa loucura aí. A gente já começou pra igreja, daí tem aquela sede de ganhar as pessoas, né? E eu comecei lá, e eu fui lá pra conversar com ele pra ver se ele deixava eu caçar ali na terra dele, né? Daí ele veio assim, não, beleza. E daí no dia que eu fui lá, cara, eu senti algo diferente, sabe? Eu fui pra ir caçar e eu nem fui, tá me entendendo? Sim. Eu comecei a ir todos os dias na casa dele. O que eu fazia? Eu chegava do serviço e fiquei um bom tempo. Eu ia lá, sabe o que eu fazia? Eu sentava lá, dava um beijo no rosto dele, eu peguei muita amizade, eu amei aquele senhor. Sentava na mesa com ele e ele ficava lá, cafezinho, palheiro dele, e ficava contando. Ele contava as histórias dele, ele repetia história. E eu fiquei quase um ano ouvindo. Não ia frequente todos os dias, né? Mas no começo ali eu ia todos os dias. Depois eu intercalei ali e toda a vida tava visitando ele lá. Sei. Eu sentava, dava um beijo no rosto dele, um abraço nele. Ele ficava ali escutando. E eu não falava nada, varão. Eu só ficava ouvindo. Eu só era um braço pra ele contar. Ele tinha os filhos, cada filho vai pra um lado, vai pro outro e acabo. É como coisa de pai, fica lá sozinho, mas daí beleza, eu fui lá e fui. Chegou um tempo eu falei sobre Jesus pra ele. Olha. E ele quis Jesus. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi lá, eu avisei o pastor Daniel e tudo mais, o pastor Daniel era o pastor, e daí peguei e fui fazer uma célula lá. E quando eu cheguei, eu sentei né, assim, minha esposa sentou assim, daí a minha mãe tava. Ele tava assim, a minha mãe tava mais pra lá, ele sentou do meu lado assim, daí tava uma senhora aqui, que é a avó da minha esposa, que ela é viva ainda, e eu peguei o violão, vamos começar a célula. Quando eu ia cantar a música do Como Zaqueu, que era só o que eu sabia fazer, e eu também não sabia cantar, eu ia só começar, aí a Jéssica continuava. Quando eu falei Como Zaqueu, a senhora deu um pulo, eu não sei o que vai acontecer, ela pulou, se esticou e caiu no chão morta, branca, e o filho dela baixou, se abaixou assim, ergueu os olhos pra cima e começou a falar: tu é meu, se manifestou. Eu não sabia se eu ficava com o Zaqueu, se eu jogava o violão fora, se eu corria. Varão, que tribulação, varão. Olha só. Cara, manifestou? Manifestou e puf. E daí ele olhou pra mim e ele falou assim: tu é meu filho, não adianta fugir, você tá amarrado. E eu, mano, me deu um medão, cara, que Não, eu fiquei branco. Eu disse, ai meu Deus, o que eu pensei? Tá demoniado, vai pegar uma faca, vai matar um aí, eu tô ferrado. A célula vai repercutir no mulher. A primeira célula com morte. Eu já passou tudo na minha cabeça. Daí a mãe começaram a orar ali, repreender e tudo mais, sossegou. Daí eu conversei com ele, fiquei com medo dele ficar triste, alguma coisa, né? Eu já vinha de anos já conversando com ele. Cara, eu amo ele ainda, amava ele e amo ainda. Eu sei que nós vamos se encontrar na glória ainda. E daí eu me lembro que depois eu fui e falei pro pastor Nel, não, cara, tu tem que ir, parar um tempo antes, orar, jejuar, repreender os demônios da casa lá, o grandão lá e tudo mais, daí faz, e me ensinou, daí então vamos comigo, beleza? E daí eu levei pro pastor Nel, e quando o pastor Nel foi, ele expôs a Bíblia pra ele lá e tudo mais, falou sobre isso, e eles aceitaram Cristo. Que bênção. Com lágrima no olho, senhor de idade, 70 e poucos anos. Daí o que acontece? Aceitaram Cristo, beleza, e ali eu continuei amando ele, né?
Depois disso aí, ele deu uma doença, não sei o que deu nele ali, que ele teve que se operar, acho que se não me engano, da próstata, e começou a ficar, se debilitou assim, de um mês pro outro, assim, se debilitou e ficou bem ruim. E eu continuei indo lá, né, orando por ele, não consegui batizar nas águas, mas por causa da necessidade dele se internou no hospital. E olha só, um dia antes dele morrer, eu acho, daí deu um bafafá que ele tava passando mal lá, e veio um dos irmãos da minha sogra, e me pediu pra me levar, ele estava muito nervoso, levei eles lá no São José, lá em Criciúma. Sei. Chegando lá, mas eu não ia me misturar, tava toda a família lá, né, cara, eu era bem dizer um estranho, né. Sim. Ninguém sabia daquele relacionamento que a gente tinha ali de amigo, né. Uhum. Eu sentei lá embaixo, pá, e ficaram aquele bafafá. Quando ele soube, tava todos os filhos dele ali, quando ele soube que eu tava lá embaixo, adivinha, eu quero que o Elias suba aqui. Eu preciso ver o Elias, eu preciso conversar com ele. Sabe, varão, às vezes quando eu falo isso, ele queria ver. Não, ele não queria ver, ele queria ver a essência que eu carregava, que trazia paz pra ele, tá me entendendo? Glória a Deus. Tá me entendendo, varão? Claro. Aquilo que eu levei pra ele queria ver. A princípio, na leiguice dele, ele queria ver eu, mas isso era a essência de Jesus que eu carregava. Uhum. Por causa dos meus abraços, os meus beijos, o amor, né, que tu dava dando pra o ele, meu né? ouvido, Atenção. isso. Era isso que ele queria ver. Era isso que trazia paz no coração dele. Ele precisava dessa paz. Eu me lembro que eu subi. Daí cantei aquela música do Santo Espírito és-me. No ouvido dele, ele chorou. Nossa, pensa numa glória que desceu naquele lugar. Isso que eu sou desafinado, Barão. E daí, aquela noite, a minha sogra conta que ele acordou de madrugada, ele me abraçou, me beijou ali, e naquela madrugada, ele acordou de madrugada, que era na madrugada que ele morreu, não sei se foi madrugada, foi bem próximo da morte dele ali, que ele faleceu mesmo. Assim, filha, não sei se foi com essas palavras, mas assim, eles vieram me buscar. Preciso falar com Elias. Eles vieram me buscar. Diz que os anjos vieram me buscar. Olha. Que loucura. E daí, não sei qual o período ali, ele faleceu. Cara, nós era muito apegado a ele, cara. Pensa num... Sabe, foi alguém que eu ganhei sem muito falar. Sabe, amando, varão. A minha esposa, se ela ouvisse, ela vai chorar. Pensa numa mulher que era apegada a ele. E, cara, sabe, foi uma das experiências que eu quero carregar sempre comigo no meu coração. E eu me lembro que daí, quando falou da minha esposa, ela falou Sabiá, porque ele chamava ela de Sabiá, né? A minha Sabiá tá aí, e aquele dia, como é que tá a minha Sabiá? Minha Sabiá. E até hoje eu brinco com ela, minha Sabiá. Minha esposa é uma pessoa tremenda, cara. É uma pessoa assim, ela é um contrapeso pra mim, velho. Ela é o que me balanceia em si, porque eu sou bem abobado, bem brincalhão, e a minha esposa é séria. Ela é brincalhão, mas não sei se você já percebeu. Ela é bem brava, bem séria. Então quando eu me passo muito, ela só dá aquela olhada. Chega aqui. Nós nascemos um pro outro, varão. Claro, com certeza. E nós temos vivido muito. Nós temos 2 filhos maravilhosos, cara. Deus tem sido muito bom com a gente. Muito extraordinário. Né, nossa família é extraordinária. Posso dizer que a minha família é extraordinária. Que bom, né, cara? Graças a Deus, assim, né? Deus fez uma restauração, né, tremenda na tua vida, né? No começo, quando ela perdeu, a primeira criança ela perdeu, tivemos que fazer corretagem, tudo, tirar ali a criança. Mas foi um momento bem difícil pra ela, assim. Ela engravidou, eu queria que ela engravidasse, ela engravidou. Ela perdeu acho que 3 crianças, se eu não me lembro. Ela engravidou, já tava grande a barriga e tudo mais, aí morreu a criança ali, não sei o que deu. Nós oramos, cara, oramos e clamamos, Deus revive esse bebê e beleza, não deu. Ela no hospital, tirando aquela... Sabe como é que eles fazem ali? Tiram a linha. E tudo mais. Depois Deus deu pra nós o Pedro, que é o primeiro filho. Nossa, mestre Deus, depois Deus deu o Levi. Aleluia! Que bom, nós temos bastante história pra contar aí, né? Oh, Deus, obrigado, Jesus. Irmãos, esse é o podcast Edificados na Rocha, porque a rocha é Jesus. Ale! Né? Estamos aí nessa tarde maravilhosa aqui com nosso irmão Elias, né? Já rimos, já choramos. Eu já chorei, eu já rimo, já cantamos rap. Que podcast abençoado, meu querido. Compartilha isso, né? Se inscreve no canal aí, em nome de Jesus Cristo. Espero que de alguma forma tenha alcançado pessoas. Eu sei que vai alcançar, né? Beleza, então fala aí as tuas palavras finais aqui nessa câmera aqui, ó, pra galera aqui, ó. Então, beleza. Então, espero que de alguma forma meu testemunho, são poucas coisas, né? Tenham de alguma forma um impacto em quem ouvir, quem vê. Amém? Eu quero deixar algo frisado aqui.
sabe? Tenha um empenho em conhecer a essência de Jesus, que isso vai fazer total diferença na tua busca incessante pelo reino. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo de coração. Opa, aleluia. Espero voltar aqui outras vezes com mais conversa, mais testemunhos e tudo mais. Sim, com certeza. Beijo pra todo mundo. Que o Senhor abençoe grandemente todos vocês. Quero mandar um beijo pro pessoal do Maraca também, né? Vai lá, bora lá. Os meus jovens também que... Vai. É lá? Lá agora. Pessoal do grupo de jovens Emanuel. Toda a liderança do Rio da região 918 também, a liderança. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham visto também aí. Pra me conhecer um pouco, né? A gente não tem tanto tempo junto, mas aí tem um pouquinho de quem eu sou e pra onde eu vou. Legal, cara. Deus abençoe grandemente. Vou fazer uma oração ainda para acabar. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa e abençoada. Sim, Deus abençoa papai. todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, Pai, todas as pessoas, Pai, que estão nos ouvindo, Pai, né, pelas plataformas digitais, em nome de Jesus, Senhor Deus, que assim como, Pai, a vida do Elias foi transformada e alcançada para a Tua glória, assim muitos jovens, Pai, muitas pessoas possam ser alcançados para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe a tua vida.